Bom, pessoal, atendendo a um pedido feito pelo meu amigo Maicon aqui de Sinop, eu estive analisando toda a polêmica que envolve a empresa Impactus aqui no Brasil, que é representante da Telex Free, e aí resolvi tecer alguns comentários, abordando aí as questões tão somente processual, no que tange a decisão liminar no estado do Acre. E diante aí da polêmica que se gerou em torno desse assunto, nós estamos falando aí de um grupo muito grande de pessoas que está dependendo de uma decisão, digamos aí, de uma revogação, de uma flexibilização dessa liminar, porque até o presente momento não há nem que se falar em mérito, e sempre lembrando que eu não tenho nenhum vínculo com a empresa, com a Impactus ou com a Telex Free. Eu sou apenas advogado e aí pelo meu conhecimento na área processual, processual civil, o Maicon aqui de Sinop me procurou e me pediu para que eu analisasse essa situação e gravasse esse vídeo tentando explicar um pouquinho, de maneira simplificada, a possibilidade, ou até mesmo nós podemos dizer que a revogação ou a flexibilização dessa liminar é algo que não se pode negar, isso é inevitável, isso quando nós tivermos aí uma visão mais profunda da situação que levou a essa magistrada a conceder essa liminar em desfavor da empresa, bloqueando de maneira em que se encontra hoje, veremos que algumas situações aí não atendeu o que nós esperamos de um Estado democrático de direito. Então, nós temos aí uma situação em que o Ministério Público do Acre, quando eu falo de Ministério Público, eu falo da instituição, não estou falando de promotor A, B ou C. O Ministério Público do Acre, através do seu Departamento de Defesa do Consumidor, ingressou com uma medida cautelar no estado do Acre, e pedindo o bloqueio da empresa, alegando que a empresa pratica aí um crime contra a economia popular, pautado numa lei de 1951, é a Lei 1521 de 1951. E sob o manto de proteção de direito do consumidor. O que eles não observaram é que a relação entre a Impactus e o divulgador, a relação aí não é relação de consumo. Então, por aí nós já teremos uma ilegitimidade da atuação dessa instituição, precisamente do departamento que visa a proteção do consumidor. Porque entre a Impactus e o divulgador não há relação de consumo. O que há aí é uma relação comercial. Um outro aspecto que nos chama a atenção é que, sem demonstrar qualquer urgência, o Ministério Público propôs uma medida cautelar. E nós sabemos que medida cautelar e tutela de urgência, elas configuram aí no nosso mundo jurídico como uma medida de urgência. E não há a urgência que justifique uma medida cautelar. Poderia muito bem o Ministério Público ter montado aí uma ação ordinária e pedido uma tutela antecipada. É que quando se pede tutela antecipada, temos que fazer prova inequívoca de verossimilhança, conforme o artigo 273 do Código de Processo Civil. E quando nós pedimos uma medida cautelar,
nós só precisamos provar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Então, é muito mais fácil obter uma cautelar, uma liminar em sede de cautelar, apenas com suposições, do que conseguir uma tutela antecipada, né, num processo ordinário, que é preciso provar, fazer prova inequívoca de verossimilhança. Então, por aí nós já enxergamos uma manobra que foi feita, né, com a intenção de obter um resultado eficaz, eficiente, né. A grande questão não há urgência, né, que justificasse uma medida cautelar, né. Algum tempo aí atuando como advogado, eu tive o desprazer de ingressar com algumas medidas cautelares, e os magistrados me disserem, né, em um despacho, que o meu caso não era caso de cautelar. O meu caso era caso de uma ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ou até mesmo um pedido cautelar dentro da ação ordinária. Enfim, no meu humilde entendimento jurídico, a tutela cautelar não seria procedimento hábil, né, por não ter aí urgência, né, até o momento em que se entrou com a medida cautelar, não havia noticiário, não se noticiava qualquer dano causado a consumidor, né. Era visto algum comentário de alguém que estava insatisfeito por algum erro em cadastro, algo no sentido, mas não problema com o produto que a empresa vende, ou seja, não se tinha notícia de qualquer situação que estava lesionando direito do consumidor. E para tentar justificar aí a propositura de uma medida cautelar. Então, aí com o meu humilde conhecimento jurídico, eu entendo que não é o manejo, né, manejar uma medida cautelar não se justifica, né? O Ministério Público do Acre teria que ter ingressado com a medida ordinária, né, com uma ação ordinária e um pedido de tutela antecipado. Um outro ponto que eu acho que é importante observarmos é que o Ministério Público, precisamente o Departamento de Defesa do Consumidor, né, a parte que cuida da defesa do consumidor, ingressou com essa medida cautelar. E o que ela buscou, o que ela queria como despacho, era um bloqueio, né? E conseguiu. A juíza da segunda vara do Acre, né? Ela concedeu aí uma medida bloqueando a empresa, né? A empresa, a partir da citação espontânea, né? Porque temos notícia que a empresa nem esperou ser citada no seu estado, ela compareceu, né, e se deu por citada e tomou as providências. Aquele departamento jurídico viu que era uma liminar muito simples de ser revogada. Eles, acreditando no sucesso do agravo de instrumento, eles acabaram ali não tratando entendendo que aquilo não era uma medida que iria prosperar, né? Mas, ao contrário do que se imaginou, eu mesmo, como jurista, quando vi aquela liminar, eu falei, ela não chega a lugar algum com isso aqui, porque não tem qualquer amparo, né? Estamos aí com muitos princípios constitucionais sendo feridos, então ela não vai muito longe. Mas nós já estamos aí há quase 60 dias de liminar, né, de bloqueio. Eu volto a repetir, eu não sou divulgador, não estou aqui analisando o mérito, se a empresa pratica
algo legal ou ilegal, eu estou analisando apenas a concessão da cautelar, que, ao meu ver, não está correto. Não existem aí inúmeras situações ilegítimas e, de certa forma, ilegal, mas até o presente momento está vigorando. Pois bem, nós temos aqui também uma situação de uma medida cautelar proposta pelo Ministério Público no juízo civil, né? Mas o pano de fundo dessa acusação é uma prática criminosa prevista numa lei criminal esparsa, numa lei penal esparsa, datada aí de 1951, é a lei 1521, né, que prevê, que vem aí punir qualquer um que venha praticar crimes contra a economia popular, né, sob a acusação aí de prática de pirâmide. Mas até agora me parece que nada disso foi provado. Mas isso vem ao mérito, né? Não é nesse momento que se analisa essa situação. Então tem que ficar bem claro que o que nós analisamos nesse momento é o aspecto jurídico da concessão da cautelar, que falta muitos requisitos. Então nós temos aí uma decisão liminar de uma juíza de uma vara civil, né, que foi proposta com um pano de fundo aí de uma lei criminal, e aí ela acabou concedendo essa liminar. Ocorre que nós estamos aí, me parece que diante de uma irregularidade que nós conhecemos como incompetência em razão da matéria, porque a acusação é crime, né? E nós temos uma juíza civil, né? uma juíza de uma vara civil, e quando a acusação é crime, a competência é de um juiz criminal, né? De uma vara criminal. Então eu entendo que é uma incompetência em razão da matéria. Nós temos uma outra incompetência territorial, porque quando nós acusamos a Impactus de praticar um crime, né, quando o Ministério Público do Acre acusa a Impactus de praticar um crime, e essa empresa tendo sua sede no Espírito Santo, né, e nós temos aí o Ministério Público do Acre fazendo essa acusação, digamos que no final de tudo, né, fique configurado que houve algum crime. Seria um crime interestadual. E o crime interestadual, ele é julgado, ele é investigado e julgado pela Justiça Federal. Então, eu entendo aí também uma incompetência territorial. Aí temos também uma outra situação, que para propor um pedido, né, com essa magnitude de bloquear uma empresa, de fechar todas as torneiras e ela morrer à míngua, né, que a intenção é essa, né, o que se vê, a intenção do Ministério Público do Acre é fazer com que a empresa vá à falência. Isso está bem claro com alguns depoimentos que eu pude assistir, tanto da promotora quanto da juíza, né. É outro fato que eu repudio, e nós devemos repudiar, um juiz ou um promotor, diante de um processo em segredo de justiça, sair por aí dando entrevista, né? E, enfim, não convém aqui continuar nessa linha de raciocínio, mas logo de cara nós vislumbramos aí algumas situações, no mínimo imoral, porém, em sede de medida cautelar, nós precisaríamos, no mínimo, né, com um pedido dessa magnitude, de garantir o artigo 804 do CPC, que determina, né, o artigo 804 do CPC prevê que o juiz poderá exigir uma caução fidejussória, né, uma caução real ou fidejussória. Para que isso? Para que, caso a empresa demonstre que ela não praticou aquilo que está acusando,
ela tem ali garantia que ela vai ser ressarcida, né? E o que se buscou com a liminar foi bloquear a empresa, causar todo esse dano que ela está sofrendo, né? Sem nenhuma garantia. Então, se nós observarmos o artigo 804 do CPC, na sua parte final, diz que o juiz pode exigir dessa pessoa que propõe um pedido cautelar, né, exigir para que ele caucione o processo, coisa que aparentemente não ocorreu. Agora, quando um juiz analisa um pedido diante de uma medida cautelar, ele está aí fazendo uma análise superficial e não plena, né? Ele está olhando a coisa na sua superficialidade. Ele não tem ali nenhum embasamento, digamos assim, de mérito, né? Então, nesse momento, os juízes ali, motivados, né, os magistrados, eles devem agir com muita cautela. E agir com muita cautela no Estado democrático de direito é obedecer o princípio da proporcionalidade, obedecer o princípio da razoabilidade, né? Isso consagrando o Estado democrático de direito. Então nós tínhamos muitas outras maneiras, né, para que a juíza pudesse resguardar o direito, né, sem causar esse dano, mas preferiu causar um dano dessa magnitude. E eu vejo que há um elemento, né, que foge às regras jurídicas, né, que fortaleceu aí essa liminar. Quando eu falo que não foi observada a ampla defesa, né, eu costumo dizer que essa concessão dessa liminar é uma aberração jurídica. Quando eu falo que não foi observado a ampla defesa, é que o juiz, nesse caso, deveria ter convocado uma audiência de justificação para conceder essa liminar, né? Ele poderia chamar a empresa para se justificar, né? E daí sim tomar uma decisão razoável, uma decisão que obedecesse aí uma proporcionalidade, né, consagrando o Estado democrático de direito. Mas isso não vai durar muito tempo, né? Nós sabemos que essa cautelar vai ser revogada, nós sabemos que essa cautelar vai ser, no mínimo, flexibilizada, protegendo o povo do Acre. A empresa já ofereceu caução, a empresa ofereceu 650 milhões, em torno disso aí, para continuar trabalhando. A empresa já se ofereceu a garantir o estado do Acre, né? E também não fazer nenhum cadastro do pessoal do Acre, né? Obedecendo à soberania daquela justiça, da justiça do Acre, né? E só que nada disso tem sido analisado com a atenção necessária, né? E a empresa segue amargando sérios prejuízos, né? Ela ainda se mantém de pé com todo o vigor, porque é uma empresa que aparentemente é séria, né? Ela está aí, veio para ficar, mas qualquer empresa de qualquer ramo, diante de uma medida dessa, ela vai à bancarrota, ela fecha mesmo, né? Não há empresa que se sustenta com uma ordem dessa, né? Então ela foi condenada liminarmente, ela foi condenada ao fim liminarmente, numa decisão de análise superficial e não plena, ela foi condenada ao fim. Nós estamos muito confiantes que os legisladores vão organizar o marketing multinível no Brasil, né? Até porque as pessoas se negam, né, a deixar de trabalhar com o marketing multinível. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Enfim, os nossos legisladores terão que regulamentar essa prática no Brasil, né? É claro que tudo dentro de uma razoabilidade, tudo dentro de uma legalidade, né?
e nós estamos muito confiantes na audiência pública que acontecerá no dia 21 em Brasília, e acreditamos também que uma força superior aí, uma força divina, há de tocar o coração da doutora Thais, porque todos os divulgadores sabem que só depende dela, que ela pode a qualquer momento, sem qualquer justificação, revogar a liminar, flexibilizar, né? E então nós também acreditamos em Deus e esperamos que alguma coisa há de acontecer, né? Que venha a flexibilizar essa liminar, ou que venha a revogar de toda sorte, né, para que essa empresa volte a funcionar, até que se julgue o mérito desse processo, né? Não estou aqui defendendo A ou B, estou sendo imparcial, defendendo o Estado Democrático de Direito, porque dizem que pau que bate em Chico, bate em Francisco, então isso também pode refletir amanhã ou depois negativamente contra a Justiça do Acre. Então, os danos já são grandes, mas podem ser eliminados, né? Então, esse é o meu parecer. Eu acho que essa liminar será revogada muito em breve, né? E eu termino por aqui.